as doenças autoimunes, aquelas doenças que o nosso próprio corpo nos ataca. Então é muito comum doenças como lúpus, artrite reumatoide, né? Tem várias doenças aí que são consideradas como autoimune. Tem doenças alérgicas, tem vários tipos, né? São caracterizadas como doenças autoimunes. Mas qual é a linguagem? O que está querendo dizer a característica autoimune? Porque o nosso próprio corpo, as células de defesa que a gente tem, começam a atacar o próprio tecido, achando que aquilo é um invasor. Então, o sistema imunológico, ele faz o que? Ele ataca quando ele entende que está sendo invadido. E normalmente por um vírus, uma bactéria, um fungo, algum agente externo, algum agente, algo tá fazendo ali, tá diferente no organismo, alguma partícula entrou e o organismo quer defender, quer atacar. Mas aí ele entende que aquelas próprias células do organismo que nós temos, elas estão sendo uma invasão e ele ativa um comando de destruição. E aquilo começa a criar processos inflamatórios abruptos e realmente que traz bastante incômodo, bastante alteração, dependendo do tipo de doença, de patologia. Mas por que será que o organismo ativa esse comando? Da onde será que vem isso? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente sempre leva para as questões emocionais, para a gente entender o que está oculto, qual é a história, qual é a mensagem daquela doença, qual é a mensagem daquele sintoma. E isso é muito importante a gente entender. Eu sempre falo aqui nos vídeos o quanto é importante a gente juntar forças, a gente unir. Então, temos que fazer os tratamentos das mais variadas opções que nós temos, tanto dos tratamentos que vão atuar diretamente no sintoma, com os medicamentos, tratamento médico e o que for, mas também a gente precisa olhar para as questões emocionais, para as questões inconscientes que estão trazendo esse processo. Então é muito importante. E olhar para a mensagem. Então, autoimune já significa então que o corpo está se atacando, se autodestruindo, né? Então o corpo se enxerga como um inimigo. O organismo enxerga que uma estrutura nossa é um inimigo. Então isso já traz pra gente, já remete pra gente alguma questão com rejeição. O que eu estou rejeitando? O que eu rejeito em mim? O que eu rejeito ou qual é a rejeição que eu guardo no meu organismo? Porque provavelmente deve ter alguma mensagem, algo no inconsciente de rejeição. E a rejeição ela é muito ampla, porque pode ser a pessoa se sentindo rejeitada, pode ser a pessoa rejeitando alguma coisa. Então nós temos várias formas de rejeição. Então, por exemplo, uma rejeição que existe e que é bem comum é a interrupção do vínculo de aproximação na primeira infância. Então eu já falei, tem um vídeo em que eu falo sobre esse tema, então vai lá, assiste o vídeo para você ver sobre esse tema, mas isso é uma forma de rejeição. E ela muitas vezes vem inconsciente, porque às vezes a gente passa pelo processo, por esse afastamento, às vezes físico, ou um afastamento emocional com a mãe ou com o pai. E às vezes a gente não passa diretamente com isso, às vezes vem das memórias antepassadas, das memórias genéticas que a gente carrega, de antepassados que passaram por isso, e vem se passando por epigenética. E a gente desenvolve aquilo sem ter passado por aquela questão. Nós temos no córtex pré-frontal os neurônios espelhos. E uma das funções dos neurônios espelhos é a empatia, o desenvolvimento da empatia. Então o ser humano cria muita empatia. A gente imita muito. Então, muitas vezes a gente começa a ter o mesmo gestual daquelas pessoas que a gente convive. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, vocês são parecidos, porque a gente começa a conviver tanto que a gente começa a ficar com jeitos parecidos. Às vezes a fisionomia não tem nada a ver, mas o jeito fica muito parecido. Isso faz parte de um processo de imitação que os neurônios espelhos também fazem. E cria empatia, você começa a ter empatia pelo outro. Então, através desse mecanismo, a gente pode desenvolver um processo de rejeição, porque a gente está vendo alguém sendo rejeitado. A gente fala do inconsciente coletivo, que é a gente entra em ressonância com as pessoas da nossa espécie, com os seres humanos, com o que está acontecendo no mundo, e o fato da gente ver, muitas vezes a gente desenvolve.
Isso é muito comum no abuso. A gente vê alguém sendo abusado e inconscientemente a gente armazena como se nós tivéssemos sido abusados. Então na rejeição também acontece isso. A gente vê alguém sendo rejeitado e a gente pode adquirir isso como uma rejeição e guardar isso como memória. Sem saber, porque isso vai acontecer no inconsciente. O corpo está armazenando, captando tudo. Então a rejeição está aí, acontecendo. Pode ser uma rejeição direta também do relacionamento com pai e mãe. Pode ser rejeições ao longo da vida que a gente vai sentindo dos amigos, das pessoas com quem a gente vai tentando se relacionar, no trabalho. A rejeição pode entrar de várias maneiras. E a rejeição pode contribuir, então, para o desenvolvimento das doenças autoimunes, porque é uma autodestruição. Então, a autodestruição, ela está muito ligada à rejeição, àquilo que eu rejeito. Se eu me rejeito ou se eu rejeito alguém, o comando que eu dou para o organismo pode ser de uma destruição, de uma rejeição. Eu rejeito alguma coisa. E isso pode contribuir para o desenvolvimento das doenças autoimunes. Tem muito mais coisas, é multifatorial, a gente tem várias outras questões envolvidas, mas aqui eu estou trazendo uma perspectiva psicossomática do quanto a rejeição pode contribuir para as questões das doenças autoimunes. Então, por isso, busquem técnicas integrativas que explorem o inconsciente, que ajudam a explorar essas memórias que a gente precisa encontrar e desbloquear, principalmente se você já tem aí uma doença autoimune. Então, se você tem já uma doença autoimune, se você já tem questões aí inflamatórias, busque ajuda, busque terapias integrativas, porque elas podem ajudar sim, tá? Então a gente tem a acupuntura, a nova medicina germânica, a constelação familiar, o Theta Healing, dentre outras. O mais importante é busquem ajuda, não convivam com isso, não achem que isso vai ser normal e vai ser para a vida toda. Busquem caminhos para cada vez você ficar melhor, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.